Bem pessoal, aqui é Silson da Aztec Receptores. Estamos aqui com um Azebox bravíssimo do nosso amigo Fernando de Cruz das Almas. E esse aparelho ele foi ligado em uma fonte de notebook de 19 volts. Então ele estourou aqui as entradas. A fonte de 5 volts eu já coloquei ela no lugar. A fonte de 3 volts já coloquei ela no lugar. A fonte do processador já coloquei ela também no lugar. Só que independente do curto que causou todo esse problema, o assunto que eu vou falar aqui com vocês é sobre a memória RAM. Tem muita gente que me pergunta, pô, como é que eu sei que a minha memória RAM está com defeito? Então, independente do que causou o problema que a gente está tendo aqui, esse defeito poderia ocorrer de forma natural. Então, aqui nesse caso aqui a gente vai usar o multímetro analógico. Para variar um pouco, a gente faz muito com multímetro digital. Então eu vou medir aqui na escala de x10 a resistência do processador. Observem até onde vai a deflexão, tá normal. A da bobina de 3 volts. Tá vendo? Agora eu vou medir a resistência da bobina da memória RAM. Olha pessoal, um curto total praticamente na memória RAM. A deflexão foi até 0. Então vamos medir aqui os capacitores embaixo da memória RAM. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Ó, os capacitores que vão para baixo da RAM, tá? Ó, totalmente em curto. Agora eu vou remover ela e vou fazer a medição novamente na bobina e nos capacitores para a gente ver a deflexão do ponteiro do multímetro analógico. Vou dar uma pausa aqui só para fazer a retirada da memória. Bem, como vocês podem ver agora, a memória RAM ela já foi retirada do local. Agora vamos medir a deflexão do multímetro analógico com a memória RAM fora do local aí, ó. Pronto, não está mais indo até o 0. Então a memória RAM ela estava totalmente em curto. Medindo aqui também, ó, nos capacitores, ó a deflexão aí, ela não vai mais até 0. Aqui, ó. De novo, o outro lado do capacitor. Porque o outro lado do capacitor um lado é curto, o outro lado ele é conectado ao circuito. Aí, ó, a deflexão, tá vendo? Então não temos mais o componente curto. A gente agora vai fazer a limpeza do local, limpar com malha só para aplanar aqui, dar uma aplanada nessas saliências que ficam depois da limpeza e vamos soldar outro chip no lugar. Agora a gente vai pegar uma memória RAM de outra placa que esteja funcionando, que não esteja com resistência baixa. Iremos limpar, pôr esferas e soldar aqui no local e ver o resultado. Esse aparelho ele está com LED vermelho. Ele está com LED vermelho. Eu não liguei aqui para vocês verem, porque eu poderia comprometer o regulador. E eu estou com poucos aqui. Poderia queimar esse regulador aqui, embaixo da bobina de 2R2. Esse reguladorzinho aqui. E eu ter que procurar outro em sucata. Porque a memória RAM está em curto total. Então ela poderia dar um retorno e queimar esse regulador aqui. Simplesmente só porque eu queria mostrar o vídeo a vocês. Mas ele está com LED vermelho. Eu vou fazer a substituição da RAM, partir para o processo de rebal e soldar no lugar para a gente ver o resultado. Até daqui a pouco. Aqui nós acabamos de fazer as soldas das esferas no estêncil. Nós utilizamos esferas o padrão, né, para memória RAM, 0,45 milímetros. A gente vai remover o estêncil com álcool isopropílico para não empenar e fazer a solda no local. Aqui nós já fizemos o rebal. Essas duas ilhas aí são desnecessárias, elas não fazem contato com a placa. Já está aí a memória RAM com as esferas no lugar. Retiramos o estêncil aqui e vamos fazer a limpeza dele. Aí você vê que está um pouco sujo. Partir para a soldagem. Bem pessoal, e aqui agora voltamos com o nosso aparelho pronto. Teve até um imprevisto que no momento que eu fui colocar
a memória RAM, estourou esse capacitor aqui. Vocês podem ver que há fragmentos na placa desse estouro. Espera aí, o aparelho pronto? Mas o aparelho está com LED verde, como é que o aparelho está pronto? Veja bem, como o aparelho foi injetado uma fonte de 19 volts, acabou queimando também o display do aparelho. Tá entendendo? Olha o aparelho funcionando aqui, ó. Tá vendo? Olha, cabo HDMI aqui. Acabou queimando o display, mas isso não influencia em nada no funcionamento do aparelho. Já testei o controle remoto aqui, está funcionando tudo direitinho. Vou ver se encontro um display bom aqui só para ele ficar bonitinho. Mas está feita aí a troca da nossa memória RAM. A Z-Box bravíssima aí funcionando, do nosso amigo Fernando de Cruz das Almas. Fica essa dica para vocês aí. Um abraço.